Boa noite a todos. Um saravá fraterno, sejam todos bem-vindos. E que na noite de hoje nós possamos aproveitar toda essa energia, toda essa egrégora que está aqui presente, essas entidades, e que a gente consiga assimilar um pouquinho de cada coisa, de cada energia, de cada sentimento que essas entidades, esses espíritos do bem que estão aqui hoje, nos passam, nos dão, nos transmitem. Hoje, como é de praxe, nós vamos dar continuidade ao ciclo de palestras, do livro Sublime Peregrino, que é uma parceria de Ramatiz e de Hercílio Mais. E eu escolhi para a gente se basear o capítulo 22, que são as pregações e as parábolas de Jesus. Esse livro é muito interessante porque fala de Jesus, E quando a gente fala de Jesus, é sempre uma coisa maravilhosa, porque por mais que nós tenhamos falado de Jesus, sempre há alguma coisa mais a ser dita. E por tudo que já foi dito de Jesus, ainda tem coisas que não foram ditas, mas é importante, a proposta hoje, para nós aqui, é dentro de tudo aquilo que nós ouvimos falar de Jesus, a gente possa analisar e saber dentro do nosso coração que Jesus nós queremos seguir. Qual é o Jesus que nós conhecemos? Nós conhecemos realmente Jesus? Quem é Ele? Lendo nesse capítulo e esse livro, que é muito interessante, me relembro, da minha infância, das primeiras noções de Jesus que eu recebi, dessa criatura maravilhosa. E as primeiras coisas que me vêm, que talvez sejam de mais pessoas aqui também, provavelmente, é Jesus do Natal e Jesus da Páscoa. As crianças, era o que a gente sabia, que nos passavam. E Jesus do Natal, aquela coisa, o menino Jesus, cercado da manjedoura por animais, e os reis magos vieram trazer presentes, que ele seria o salvador do mundo, e vieram com aquela estrela. E depois a gente descobre que Jesus, ele quando nasceu, que é no Natal, ele não veio de vermelho, e ele não se locomovia com um trenó com renas, E que Jesus é esse que a gente conhece? O Jesus da Páscoa? O Jesus feito de chocolate? O Jesus da Páscoa? O Jesus pregado na cruz? Uma coisa que eu me recordo, que sempre me assustou, era entrar na igreja. Nunca gostei muito, mas era a orientação que nós tínhamos, era essa. Entrar na igreja e ver aquela criatura pregada na cruz. Chocava. Para mim, como criança, chocava. Qual o Jesus que nós queremos seguir? Qual o Jesus que faz parte da nossa vida? E nesse capítulo se pergunta assim: Jesus sempre recebeu o apoio e a adesão dos seus conterrâneos da Galileia quando iniciou suas prédicas evangélicas? Ramatiz responde: mudam-se as épocas, mas os homens se repetem, porque a terra ainda é uma escola de educação primária. Aliás, o próprio Jesus queixou-se que ele viera para os seus e eles não os reconheceram, coisa que tornaria a acontecer hoje caso ele retornasse à terra para cumprir suas tarefas como foi cumprir naquela época. Se Jesus voltasse hoje, nós reconheceríamos ele? Qual é o Jesus que nós esperaríamos que viesse hoje? O Jesus crucificado? Ou o Jesus que veio mostrar o caminho através da lei do amor? Quem que a gente espera? Para quem que a gente eleva o nosso pensamento nas nossas orações? Quem a gente pensa na noite de Natal, que, como já foi dito aqui anteriormente, dia 25 de dezembro, não foi o nascimento de Cristo, de Jesus, do menino Jesus. Isso foi uma data convencionada por um Papa, que coincidia com o equinócio de inverno nas terras do hemisfério norte. Então, o nosso equívoco e o nosso engano já começa por aí. Mas, enfim, o que importa é a quem nós levamos o nosso pensamento e de que maneira nós lidamos com esse ícone, com esse mestre, com esse ungido, com esse que engendrou o Cristo e se tornou Jesus, o Cristo.
De que maneira a gente vê isso no nosso dia a dia? Aquele crucificado? Aquele que sofreu? Aquele que na hora disse que redimia todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade, porque Ele se estava se dando em holocausto, Ele estava se sacrificando por nós e estava limpando todos os pecados. E até hoje a gente acha que se a gente se confessar, a gente pedir perdão, está tudo certo, está tudo resolvido. Ou a gente acha que na hora da nossa morte, na hora derradeira, nós vamos elevar o pensamento aos céus e dizer: me perdoa, meu Pai, Jesus, me perdoa, me salva, eu estava errado e está tudo certo, não vai acontecer nada de errado, nós vamos ter direito ao reino dos céus. Qual Jesus que a gente está procurando dentro de nós? Que tipo de seguidor, que tipo de fiel, de discípulo, de crente nós somos? Por sermos filhos de Deus, temos direito à sua herança sem merecimento nem esforço? Quando a gente fala de Jesus é muito interessante, porque se nós procurarmos estudar o cristianismo primitivo, as primeiras épocas de Jesus e após, né, a sua crucificação, a gente observa que Jesus, ele nunca foi uma unanimidade. E hoje, apesar de milhões de pessoas nesse planeta serem cristãos, seguirem o Cristo da sua maneira, mesmo assim não é unanimidade. E naquela época, Jesus pregava para os oprimidos, para os pobres, para os escravos, para todo tipo de mulheres. Por que fala todo tipo de mulheres? Porque na época as mulheres eram segregadas. Até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos preconceito com relação a isso. Imaginemos naquela época, na época de Jesus. Então, as pessoas que não tinham a quem recorrer, que não estavam numa classe que se tinha um Deus que se provia, que lhe provia, que eles faziam sacrifícios, esse tipo de coisa, não tinha ninguém por eles. E Jesus veio exatamente nessa faixa para recolher os sofredores, os amargurados, os estropiados. E os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, eram os escravos, os pobres, os pescadores. E hoje, como é? Quando nós entramos numa igreja, a gente vê muito ouro. Falar em Vaticano, em Roma, nós já pensamos naquela suntuosidade. Que Jesus é o que está no nosso coração. Que cristão nós somos? Nossa proposta é questionar isso, que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso. A quem nós estamos seguindo? O que nós queremos na nossa caminhada? Iniciando sua jornada messiânica, o Mestre Jesus foi alvo de entusiasmos e zombarias, de desrespeito, sarcasmo, de elogios e censuras, de admiração e hostilidade. Os gozadores, os egoístas, os hipócritas de todos os tempos também estiveram presentes na sua tarefa de libertação espiritual do homem. E sem dúvida hoje ainda estariam na sua segunda vinda. Não mudou muito. Nós passamos 2000 e tantos anos e não mudou muito. Nós estamos vivendo hoje numa época em que esse ensinamento que Jesus viveu e nos mostrou o caminho está sendo muito importante nos dias de hoje. Muito importante mesmo. Para nós diferenciarmos que tipo de cristãos nós somos. Hoje em dia, toda essa questão econômica, toda essa questão materialista, toda essa questão predatória que nós vivemos nos dias de hoje, e a gente se senta, eleva o pensamento e a gente pede o quê? Para Cristo, para Deus. O que nós pedimos? Que cristãos nós somos? Nós somos o cristão que está vivendo a sua vida
sentado aqui hoje, ou numa igreja, ou num templo, ou numa sinagoga, que tipo de espiritualidade nós estamos pregando? Nós queremos que Jesus nos salve? Nós queremos que Jesus volte para redimir novamente os nossos pecados e nós entrarmos puros no reino dos céus. Tem pessoas que ainda estão esperando isso. Hoje, 2012. Tem pessoas que esperam o retorno de Jesus. E que se Ele voltasse, nós não reconheceríamos. Por quê? Ele pregaria para quem se Ele viesse hoje? Para nós? Que tipo de cristãos nós somos? Aquele que precisa da espiritualidade, precisa de Jesus para resolver os seus problemas? O cristão é aquele que frequenta a igreja, que frequenta o seu culto, ou que frequenta a sua gira para se mostrar, para mostrar externamente que é cristão, que está tentando fazer a sua caminhada, mas que espera que Cristo salve na última hora. Por isso a gente volta ao início. Nós acreditamos no Cristo da cruz, que vai redimir todos os nossos pecados, ou nós acreditamos no Cristo que veio mostrar o caminho, que viveu o caminho e nos ensinou o caminho. E nós temos que seguir esse caminho com as nossas próprias forças e o nosso próprio merecimento. Certas vezes, ao surgir na curva do caminho principal de Nazaré, voltando de suas pregações, cercado pelos pescadores, homens do povo, viúvas, mulheres e todos os tipos sociais, Jesus chegava nas cidades, nas grandes cidades, e quando ele entrava cercado do povo, dos pobres, o pessoal do templo, sacerdotes, batiam as portas em sua cara, porque era um absurdo. Ele estava infringindo a lei, pregando fora do templo. E esses mesmos sacerdotes que impunham nas sinagogas maços de pergaminhos e de livros sagrados, justificando a sua atitude e tentando justificar como é errado aquele nazareno que está pregando aos pobres. Acontece isso hoje? O que nós vemos nos templos, nas igrejas? Qual Jesus nós estamos cultuando? Hoje em dia nós encontramos nos templos, nas seitas, nas igrejas, uma disputa. Quem tem autoridade sobre o ensinamento do Cristo, de Jesus? Qual igreja é que diz a verdade sobre o Cristo? Quem nós acreditamos? Hoje em dia há uma caça a fiéis, dizendo: a minha igreja é o verdadeiro Jesus, é a história verdadeira de Jesus, é aqui que nós contamos. Então vem para cá, que a sua salvação está aqui. Nós estamos numa corrida angariando fiéis, para que nós possamos, num determinado ponto, receber Jesus e nos salvar. Exteriormente. O que nós estamos fazendo internamente para mudar os nossos defeitos? A caminhada que Jesus veio nos mostrar é a caminhada do autoconhecimento, a caminhada que Ele viveu, a caminhada que nós temos que passar nesse mundo. É um plano de provas e expiações. E esse momento muito importante, dessa passagem que nós estamos vivendo, muito mais ainda. Que nós temos que viver situações que Jesus viveu. Por isso Ele viveu, para nos mostrar. Porque quantas vezes na nossa vida nós somos negados? Quantas vezes na nossa vida nós somos traídos e nós nos sentimos crucificados, judiados, estropiados? E mesmo assim, Jesus nos mostrou que Ele perdoava. Ele veio nos trazer a misericórdia de amar, da lei do amor. Amai-vos uns aos outros. Perdoai.
Esse é o caminho que Jesus mostrou. E se ele se entregou em holocausto, na crucificação, foi para mostrar que o final de todos é igual. E que se nós seguirmos o caminho que ele seguiu, aí sim nós temos direito ao reino dos céus. Mas seguindo o caminho, não esperando que ele venha e faça tudo por nós. Ninguém tem exclusividade sobre Jesus e seus ensinamentos. Minha religião não é melhor nem pior do que a do meu irmão. Jesus enfraquecia o mistério da religião que alguns homens astutos, como raposas, evitavam explicar ao povo ignorante todo. Ensinava tudo muito fácil, expunha em público as delicadas facetas da especulação iniciática dos tempos, e os mais complexos tabus se tornavam brinquedos de criança. Jesus veio para nos mostrar o caminho. Ele não veio para dominar, nem para dizer, essa é a minha religião. Ele dizia, segue que eu sou o caminho. Nós devemos respeitar a religião do nosso irmão. Nós devemos respeitar o Jesus do nosso irmão, mesmo não sendo aquele que nós achamos que é o nosso. Porque nenhuma religião, nenhuma pessoa tem exclusividade sobre o ensinamento do Evangelho, e nem sobre a pessoa, sobre o Cristo histórico, sobre o Cristo crucificado, ou o Cristo na manjedoura. Ninguém tem exclusividade sobre isso, tem propriedade sobre isso. Então que nós possamos respeitar, e é mais uma lei e mais um ensinamento que Jesus nos traz. Sempre respeitar e não julgar, e isso também faz parte do caminho, faz parte desse ensinamento, e que nós, mesmo estando aqui, mas o meu Jesus é esse, que ensina o caminho, e eu estou no caminho, mas eu estou sentado na beira do caminho, esperando Jesus passar com a carroça, para me botar em cima e me levar para o reino dos céus. Esse é o Jesus que nós estamos esperando, que nós viemos buscar aqui toda sexta-feira. Essa é a espiritualidade que nós esperamos, que a gente venha até aqui e vá falar com o preto velho no ritual do fogo, e que essa carroça nos carregue para o reino dos céus sem o nosso esforço. Não, mas eu estou me esforçando porque eu trabalhei a semana inteira e hoje está um dia muito quente e eu estou aqui. Esse é o esforço que nós esperamos. O que nós achamos que Jesus gostaria que nós fizéssemos? Há 2000 anos ele trouxe a sua mensagem, o seu evangelho. E há 2000 anos essa mensagem e esse evangelho, através desse Cristo, está aí à nossa disposição. E nós podemos escolher. E o que nós escolhemos? O que nós estamos fazendo? Sempre repetimos, nem todos aceitavam Jesus, malgrado a sua gentileza, ternura e sublimidade, pois naquela época os interesses humanos, tanto quanto hoje, ainda acontecem. Dividiam as criaturas de conformidade com seus objetivos egoístas ou paixões. O reino que o mestre pregava pedia de início a abdicação dos interesses egoístas e do utilitarismo do mundo. Então a gente quer seguir o Jesus, e a gente está aqui disposto a isso, e o nosso objetivo é... Qual é o nosso objetivo? Por que nós estamos aqui? Eu preciso de um emprego melhor, o emprego está ruim, sabe? Então, eu estou aqui porque Jesus, essa espiritualidade, vai me dar isso. Possivelmente dê. Possivelmente, se a gente fizer as coisas certas, se a gente se equilibrar, por afinidade vai vir para nós. Mas nós estamos para quê aqui? Esse é o nosso objetivo? Trocar de casa, trocar de carro? A maioria das pessoas procuram a espiritualidade, procuram Jesus, porque procuram a felicidade. E aí a gente pergunta, o que é felicidade para todos nós? A gente ter essa segurança financeira, a gente ter a saúde que nós mesmos fizemos para perder. Por que nós somos cristãos? Qual é o nosso objetivo? Jesus já dizia, meu reino não é deste mundo.
E esse caminho que Ele nos indica, esse caminho que Ele pede para nós seguirmos, que Ele é a verdade, a vida, o ensinamento, não leva para uma casa nova, para uma casa na praia, para uma conta bancária recheada, para um carro novo, para uma família linda e harmonizada. A realidade não é essa. Esse caminho nos leva a nos melhorarmos, ao melhoramento moral, para que nós possamos ter condições, sim, de na hora derradeira erguermos os braços e alcançarmos Jesus, alcançarmos a espiritualidade, e nos tornarmos pessoas melhores. Jesus e seu Evangelho não é um troféu nem um diploma que as doutrinas e religiões dizem possuir e exibem por aí, com a finalidade de angariar fiéis e seguidores para conduzi-los ao reino dos céus. Através do seu Evangelho, Jesus se tornou o caminho, a verdade e a vida. E através do nosso esforço em seguir este caminho, que é o Evangelho, é que alcançamos a felicidade que não é deste mundo, mas sim do reino dos céus que Ele nos prometeu. Aí a gente diz, mas Jesus, Ele pregava aos pobres, ou Jesus, rico não entra no reino de Jesus. E a gente vê várias passagens no Evangelho, como a de Zaqueu, que era um publicano, coletor de impostos, e todo mundo achava que ele era um traidor e um pecador. Quando Jesus entrou na grande cidade, e aquela multidão se aglomerava, Zaqueu subiu naquela arvorezinha porque ele tinha fé em Jesus. E Jesus, ao passar, ele viu Zaqueu, que era um homem baixinho, naquela arvorezinha, e foi ter com Zaqueu. Zaqueu, essa noite eu vou ficar na tua casa. O povo todo ficou, mas como? Jesus, Ele é o mestre dos pobres, dos escravos, dos pescadores, dos menos providos, vai ficar na casa de um traidor, de um pecador, de um coletor de impostos? O que é mais importante? É a riqueza que nós temos? Ou a fé que nós levamos dentro de nós? Mais um exemplo. Aquele menino rico, jovem rico que chegou para Jesus. Jesus, o que eu faço para ter direito ao reino dos céus? Aí Jesus tem que observar todos os mandamentos. Eu já faço isso. Realmente era um jovem muito estudioso, compenetrado, seguia os mandamentos. Se ele já faz isso, Jesus disse, então, pega todos os teus bens, toda a tua fortuna, vende, dá aos pobres e me segue. E aí o rapaz ficou assim. Seguiu ou não seguiu Jesus? Não seguiu. Por quê? Porque ele tinha bens? Porque ele era rico? Não. Porque ele era apegado àquilo tudo que ele tinha. O feio, o errado, o que nos puxa para o terra a terra, não é ter posses, não é ter coisas materiais, mas de que maneira nós agimos com isso dentro de nós. O apego que nós temos a isso. Isso vai interferir na nossa caminhada espiritual, isso vai nos auxiliar. Na hora derradeira, nós vamos ficar apegados às coisas materiais. A discórdia mora dentro de nós em função do material. Ter não é errado, mas que sentimento nós temos dentro de nós com relação à matéria? Nós estamos aqui hoje em função da matéria? Então Jesus não pregava nem aos pobres, nem aos ricos. Jesus pregava àqueles que necessitam, que conseguiam ouvir o que ele tinha para dizer. E naquela época, era a grande maioria os necessitados. E hoje, quem escutaria Jesus? Nós queremos um Jesus que nos dê a felicidade que é os bens materiais? E mais uma vez eu pergunto, por que nós estamos aqui hoje? Qual é o nosso objetivo? Por que nós estamos seguindo o caminho? Por que nós queremos seguir Jesus?
Qual Jesus nós seguimos? Em Coríntios, Paulo disse: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E esses três, porém, o maior destes é o amor. Jesus veio para trazer a lei do amor. Que a gente possa aprender um pouquinho, que a gente possa pensar um pouquinho, quem é essa criatura que veio, se doou, mostrou o caminho. Qual Jesus nós queremos seguir? Qual o nosso objetivo nessa vida? Qual o nosso objetivo na espiritualidade? Essas eram as palavras que eu tinha para dizer. Agradeço a todos. Que a gente possa agora se preparar para o ritual do fogo.